Olá, boa noite e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Eu quero neste momento agradecer a Deus por essa oração da noite de hoje, contando a história de Oséias. Creio que através desse vídeo, através dessa oração, Deus vai falar com alguém de uma forma sobrenatural. E eu quero convidar você, em especial, para fazer parte deste canal, se inscrevendo, dando like e ativando o sino para vocês ficarem notificados aqui todos os dias dos vídeos novos que irá chegar até você de primeira mão. E quero também externar toda a gratidão a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E eu quero aqui trazer essa história verídica, uma história abençoada, uma história para edificar a tua casa, a tua família, principalmente a tua alma. Amém? Mas antes disso, eu quero orar o Pai Nosso e depois estar entrando na mensagem, contando um pouco da vida do profeta Oséias. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Todos digam amém, concordando e confirmando essa história. Irmãos, amados e ouvintes da palavra de Deus, Oséias foi um profeta do século 8 a.C., cujo seu ministério está registrado num dos livros do Antigo Testamento. O profeta Oséias foi levantado por Deus para profetizar em Israel, no reino do norte e sul. A história de Oséias é muito conhecida principalmente pelo seu casamento com uma mulher adúltera. Aleluia! O nome Oséias provavelmente significa Ele, Javé, salvou. Dessa forma, alguns intérpretes sintetizam o significado do nome de Oséias como sendo salvação. Tudo o que se sabe sobre quem foi Oséias na Bíblia depende das informações presentes no livro bíblico que leva seu nome. Oséias é um dos profetas menores do Antigo Testamento. A história de Moisés. O profeta Oséias era filho de Beeri. Acredita-se que o profeta Oséias era natural do reino do norte. Na época em que ele viveu, o reino de Israel já havia sido dividido em duas partes. Reino do Sul, Judá. Reino do Norte, Israel. Jerusalém era a capital do Reino do Sul, enquanto Samaria era a capital do Reino do Norte. Seu livro, Oséias, demonstra ter familiaridade com a geografia e os acontecimentos do Reino do Norte. Por isso é possível que ele tenha nascido naquela região. Mais curiosamente, o profeta Oséias menciona 3 reis do reino do sul na introdução do seu livro. Apenas um rei do norte, Oséias 1:1. Isso tem levado alguns comentaristas a sugerirem que talvez o profeta tenha encerrado o seu ministério e escrito sua obra em Judá. Ainda que o foco da sua mensagem tenha sido no Reino do Norte, o profeta Oséias viveu
a época de muitas circunstâncias políticas internas e um cenário geopolítico internacional turbulento. A injustiça, a corrupção e competência caracterizavam a monarquia de Israel. Além disso, o povo havia de ser corrompido com a religião cananeia. Os israelitas passaram a adorar a Baal como provedor da fertilidade, prosperidade, e os líderes religiosos de Israel, que deveriam auxiliar e conduzir o povo a uma vida de santidade, começaram a tolerar aquela situação. Motivados por ganância, alguns até mesmo incentivavam o povo em sua apostasia. Provavelmente, Oséias foi contemporâneo mais jovem do profeta Amós. Aleluia! Muito acerca de quem foi Oséias depende como os 3 primeiros capítulos de seu livro são interpretados. Esses capítulos registraram os principais detalhes da vida pessoal do profeta Oséias. Eles falam sobre o seu casamento com uma mulher chamada Gomer e o nascimento de seus 3 filhos. Oséias 1:3. Os 3 capítulos descrevem o casamento do profeta Oséias depois da sua separação por causa da infidelidade de sua esposa. E por último, a sua reconciliação com ela. Gomer era filha de Gibraim. A Bíblia diz que Gomer era uma mulher infiel. Oséias se casou com ela, obedecendo uma ordem do Senhor, que ele mandou tomar uma mulher de prostituição. O objetivo disso é esclarecido no próprio livro. A família de Oséias simbolizava a infidelidade religiosa dos israelitas. Eles adulteraram a verdadeira adoração a Deus, envolvendo com as práticas pagãs de Canaã. Esse contexto explica o motivo dos nomes simbólicos que o profeta Oséias deu aos seus filhos. Primeiro foi chamado de Jezreel, que literalmente significa Deus semeia. Estava conectado ao juízo iminente do Senhor sobre a casa de Israel. Depois a mulher de Oséias concebeu uma menina. Ela foi chamada de desfavorecida. No original, a forma do seu nome significa, literalmente, ela não recebeu nenhuma compaixão. Esse nome alertava que a compaixão com Deus havia demonstrado para com Israel, apesar de sua apostasia, seria retirada. Aleluia! Por último, a esposa de Oséias deu à luz a outro filho. O menino foi chamado de Não Mel ao Povo. Esse nome simbolizava a expressão máxima do julgamento divino, indicando a anulação da antiga fórmula da aliança. Consequentemente, ao invés de desfrutar das bênçãos da aliança, o povo estaria sujeito às maldições que recaem aos inimigos de Deus. Gomer provou a sua infidelidade e abandonou Oséias, adulterando com outro homem, mas depois Oséias foi buscar a sua mulher infiel e a comprou de seu amante. Alguns estudiosos sugerem que talvez essa fosse uma segunda esposa de Oséias e não a mesma do capítulo 1. Mas essa interpretação é pouco provável dentro do contexto e do propósito da história que é contada. A maior parte dos intérpretes considera que Oséias se divorciou, deu sua mulher infiel e depois reconciliou novamente com ela. Aleluias! Deus é fiel. A interpretação correta da primeira parte do livro de Oséias, que descreve o casamento do profeta com Gomer, é muito debatida durante o século
estudiosos apresentam diferentes teorias acerca do sentido correto desse texto. Alguns acreditam que o relato sobre a vida conjugal do profeta Oséias deve ser interpretado de maneira alegórica. Portanto, quem pensa assim defende que os detalhes do relacionamento de Oséias e Gomer devem ser interpretados figuramente. Outros defendem que o casamento de Oséias e Gomer deve ser interpretado de maneira literal, como um fato histórico. Dentro dessa interpretação, existem ainda algumas variações. Há quem pense que Gomer só se tornou infiel, pois após o nascimento do primeiro filho do casal. Outros acreditam que a infidelidade de Gomer estava relacionada à prostituição religiosa. Isso significa que Gomer não era uma prostituta comum, mas uma mulher que se prostituía nos cultos a Baal, que eram caracterizados por orgias. Aleluias. Deus usou o profeta Oséias para alertar Israel acerca do justo julgamento iminente. Por causa da sua conduta pecaminosa, o profeta Oséias falou de assuntos dolorosos, como o sucesso do ataque assírio contra Israel e a queda de Samaria, e a realidade do auxílio e ao fim do reino do norte. Com isso, o profeta Oséias explicou por que Deus permitiu que tudo aquilo que sobreviesse sobre seu povo. Deus usou a vida da família de Oséias para ilustrar o seu relacionamento com Israel. Nessa analogia, Deus é um marido bom e justo, que tem ciúme da sua esposa. Israel, apesar da bondade e compaixão de Deus, Israel se mostrava ser uma esposa infiel, que se rebela contra o seu marido. É nesse contexto que Deus anuncia que puniria ali o seu povo